É, eu sei que o último vídeo já foi sobre Dragon Ball e, por sinal, faz um mês que ele saiu. Eu realmente não deveria deixar meu canal assim, mas tudo bem. Recentemente eu revi algumas coisas de Dragon Ball, então é bem natural virem essas ideias de vídeo. E o fato da obra ter tanto assunto também não ajuda muito. Enfim, hoje eu quero falar sobre uma parte meio obscura de Dragon Ball. Os jogos, mais especificamente um RPG aí que sempre passa batido entre os fãs. Quando se fala sobre jogos de Dragon Ball, vem quatro nomes em mente: Budokai Tenkaichi, quase sempre três, Xenoverse, que eu gosto de chamar de Xenoverse por ser mais fácil, FighterZ, que botou Dragon Ball no mundo dos jogos competitivos, e o mais recente, Kakarot. Todos que eu falei são maravilhosos, ótimos, incríveis, mas metade do YouTube já falou sobre eles. Eu quero falar sobre onde o sol não bate. E não, isso não foi uma piada com anos. Talvez. Muito antes de Dragon Ball ser sinônimo de jogos de luta, ele já foi sinônimo de outras coisas. Sinônimo de jogo ruim? Sinônimo de jogo de tabuleiro? Quando eu era criança, eu juro que eu amava esses jogos. Mas eu também comia sazão puro, então talvez a minha opinião dessa época não valesse tanto. E mais importante ainda, sinônimo de jogos de RPG. Dragon Ball tem muito RPG, e é incrível como quase todos eles são genuinamente bons. Só que como alguns saíram só no Japão, ou até chegaram a sair no ocidente também, mas sempre flopavam, esse estilo de jogo acabou sendo abandonado. Isso até 2020, quando foi lançado Dragon Ball Kakarot, e as pessoas lembraram o quão único e fantástico é o universo de Dragon Ball. Só que bem antes do Kakarot, vários jogos já tentaram e conseguiram explorar esse universo. Eu sinto que as pessoas deveriam falar mais sobre eles. Entre esses jogos, alguns se destacam: a duologia Gokuden, do Super Nintendo, a trilogia Legacy of Goku, do Game Boy Advance, e Attack of the Saiyans, que é um título único do Nintendo DS. Eu pretendo fazer um vídeo para cada um deles, então não vou falar sobre os dois primeiros que eu citei nesse vídeo, porque eu quero focar no que eu quero falar sobre hoje, que é o Attack of the Saiyans. Essa é a primeira review de jogo que eu tento fazer, então caso fique meio ruim é por falta de experiência. Se vocês quiserem apontar algum defeito ou uma crítica construtiva nos comentários, façam isso, eu vou ler, com certeza. Vamos começar pelo começo. O jogo é um RPG de turno que cobre o começo da saga do 23º Torneio de Artes Marciais do Dragon Ball clássico até o final da saga Saiyajin do Dragon Ball Z. Olhando de um jeito superficial, parece que o jogo é bem curto, até porque ele pegou duas sagas com menos de 40 episódios cada. Mas a realidade é que o jogo tem cerca de 28 horas de gameplay, e isso não é à toa. Attack of the Saiyans usou muito bem os fillers do anime, transformou eles em histórias com sagas próprias. E isso deixa o jogo mais profundo, mais rico, é um bagulho incrível. Como que foi o treinamento do Kuririn, do Yantia, do Tenshinhan, a busca pelas esferas do dragão para ressuscitar o Goku. Esse é o tipo de coisa que Attack of the Saiyans mostra bastante no jogo. E ainda tem cidades com vários NPCs que você pode explorar, conversar, pegar sidequests até. E tudo isso com uma ambientação incrível de Dragon Ball, né? Você realmente sente que é um universo fantástico. Mas sendo um jogo, eu não posso vir aqui e só falar sobre a história. Tem outra coisa que é bem mais importante: a gameplay. Como eu disse no começo, é um RPG de turnos. E eu normalmente tenho um problema com RPG de turnos. Jogos assim ficam extremamente repetitíveis bem fácil, já que com o tempo você só precisa ficar apertando A várias e várias vezes até upar de nível e ficar forte o bastante para derrotar qualquer chefe spamando a magia mais forte. Quando chega nesse ponto, o jogo simplesmente já não faz sentido nenhum. Você está praticamente lendo um livro com o dedo enfiado no cu. A ou X, depende do console. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, mas não vai ser esse. Para minha surpresa, Attack of the Saiyans conseguiu consertar esse problema com duas medidas. A primeira é o sistema de guarda ativa. Se você apertar o botão certo, na hora certa, vai tomar menos dano, mesmo você já tendo atacado. Isso é uma das coisas mais importantes de se aprender a usar, porque o dano seco que tu toma dos golpes é desgraçado. Flame Shot! Então se você tiver o reflexo de uma abóbora ou jogar igual um gorila sem prestar atenção em nada, tu vai morrer. Muito.
A outra coisa que não deixa Attack of the Saints cair na monotonia dos RPGs de turno é que a dificuldade aumenta de um jeito muito bom. Os mobs que você enfrenta durante o jogo não são muito mais fracos que os seus personagens mesmo. Se você ficar só usando o golpe normal para economizar mana, que é uma estratégia bem comum em RPG de turno, tu não vai muito longe não, já que a maioria dos mobs vem em um número maior que a sua party. Tu vai apanhar muito e vai bater pouco. Mas se você usar toda a sua mana para soltar magias em área nos mobs, tu também não vai muito longe porque a mana é bem escassa. E na hora do chefe tu vai ter que se resolver na porrada, e se não dá pra fazer assim nem com os mobs, com o chefe então, não vai dar não. O jogo te obriga a pensar de jeito estratégico, a montar uma party balanceada, a usar os itens do jeito certo, a usar especiais do jeito certo. Isso é absurdo de incrível, porque você vai ter que montar uma estratégia para cada inimigo novo que aparecer, e ainda vai ter uma variável para cada formação que ele vier. Então, até para upar seu personagem mesmo, você vai ter que pensar, não vai ser só ficar apertando A toda hora não. E é Dragon Ball, cara. Isso deixa tudo mais fantástico, mas também deixa tudo mais triste. Um jogo tão bom assim não recebeu uma continuação. E qualquer um sabe que tem mais coisa para adaptar. 12 sagas, 27 filmes e mais 2 especiais de Natal com a presença do ilustre Roberto Carlos. Infelizmente, na época as pessoas só queriam saber de Dragon Ball se fosse jogo de luta. Acho que um RPG de Dragon Ball não parecia uma boa ideia. E exatamente por ser Dragon Ball, eu tenho que falar sobre outra coisa aqui nesse vídeo, muito importante, que são os personagens. Ao todo são 6 que você pode usar: Goku, Gohan, Piccolo, Yantia, Tenshinhan e o Kuririn. Dá pra levar 3 deles na sua equipe principal e 3 na reserva. Mas na maioria do tempo você não vai poder usar os 6, porque tem que seguir a história do anime. Cada um deles tem alguma coisa em que acaba se destacando. Goku e Gohan são bons em literalmente tudo. O Yantia tem bons ataques físicos e em paralelo com isso tem um Piccolo que é bom em golpes especiais. O Tenshinhan não tem exatamente um atributo forte, mas ele é um dos melhores, joga no começo do jogo. E o Kuririn é bom em ser ruim, basicamente. Eu acho muito triste como ele consegue ser o mais bosta do jogo inteiro, tendo o Yantia nele. Mas, até os personagens que são ruins, como o Kuririn, conseguem ser úteis no jogo graças ao sistema de golpes combinados. Se você botar uma certa combinação na sua equipe e encher a barra de rage, tu vai ter 2 opções. Ou tu lança o golpe supremo do seu personagem, ou tu lança o golpe combinado. Dependendo do especial que você botar para cada personagem, pode ser uma combinação dupla ou até tripla. Isso é de longe uma das coisas que mais tira vida no jogo. E é basicamente uma recompensa de você saber botar a equipe de jeito certo, tanto a principal quanto a reserva. Já que às vezes o personagem que você tem na equipe reserva vai ser mais útil. Já que às vezes o personagem que você tem na equipe reserva vai ser mais útil como um cara que só serve. Já que às vezes um personagem fraco que você tem na equipe reserva pode entrar na equipe principal só pra encaixar como um golpe triplo super foda que tira vida pra caralho. Tipo o Kuririn mesmo. Outra coisa que eu acho muito legal também é que os personagens têm itens exclusivos deles que deixam eles OP pra caralho. O Yantia, por exemplo, se você equipar o item perfume nele, o bicho bate de frente com o Piccolo. O Yantia bate de frente com o Piccolo. O Yantia. Quero ver zoar ele agora, porra. Mas nenhum perfume consegue ser mais roubado que combinar o item Xalá Rexalá com a lua artificial no Goku. Isso não deveria ser permitido em nenhum país. Ele vai de muito mais forte que o resto pra muito mais forte que os próprios vilões. Então ele fica imparável. O bicho vira o Flamengo em 2019. Sorte que você só acha o item no final do jogo. Mas obviamente esses itens não são fáceis de ser encontrados. Se você tem que fazer sidequests ou procurar bastante pelo mapa, às vezes até coletar cenouras. Eu juro que faz mais sentido do que parece.
E agora que eu cheguei nesse assunto de itens, eu vou falar sobre eles também. O jogo divide os itens em 3 categorias. Os equipáveis, que caso você não tenha tido uma falência cerebral recente, eu não preciso explicar. Os usáveis, que são as clássicas poções de vida, mana, essas coisas. E os de apoio, que são realmente o diferencial desse jogo. Eles influenciam diretamente tanto na gameplay nas lutas, tanto na gameplay na exploração. Em algumas partes do jogo você precisa ter o item de apoio certo equipado para poder seguir em frente. Um exemplo muito bom já acontece logo no começo do jogo, que é quando você precisa equipar uma máscara de gás para passar por um gás venenoso sem tomar dano. Só que para deixar mais desafiador ainda, esses itens não são tão fáceis de encontrar quanto deveriam. Muitas vezes você tem que voltar bastante só porque não achou ele. Igual eu, que dropei o jogo 5 vezes por causa da porra da roupa térmica. Puta que pariu, eu era muito burro. Talvez ainda seja. Talvez. Enfim, para terminar eu quero falar sobre a trilha sonora do jogo, que é incrível. Tem uma pegada muito de aventura com estilo oriental, que era bastante comum nas trilhas sonoras de Dragon Ball clássico. Eu sinto que eles tiveram bastante inspiração nessa parte do anime. Mas também em algumas partes da trilha tem aquele instrumental exagerado e dramático de Dragon Ball Z, que na minha opinião é incrível. Eu acho que Dragon Ball Z tem a melhor trilha sonora dos animes. Eu tô falando sem meme, é sem exagero. Eu gosto muito, eu acho que é a minha favorita. E a melhor também, cara. Minha opinião. E tudo isso misturado com o estilo mais medieval, místico, que tem em Dragon Quest. Você parar pra pensar e perceber também, tem bastante semelhanças. Até porque o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball, também trabalhou em Dragon Quest. E foi relacionado à arte. Não exatamente a arte musical, é arte desenhada, mas também é arte. E meu Deus, a trilha sonora dos chefes é divina. Tem uma que eu não consegui encaixar em nenhum lugar do vídeo, mas eu preciso mostrar que é uma das minhas favoritas dos jogos em geral, que é a trilha sonora da luta contra o Vegeta, a luta final contra ele. Na moral, olha essa porra. Só esse violino aí no começo já assola qualquer coisa que venha na sua imaginação nesse momento. One Winged Angel? Pff, bucha demais. Isso que é verdadeira música de videojogos. Bom, é isso. Se você é fã de Dragon Ball, eu recomendo bastante que procure jogar esse jogo. Não é uma perda de tempo. É realmente um jogo bom. Eu não considero só um bom jogo de anime, eu considero um bom RPG. Sim, entre os RPGs, eu considero um dos melhores. E jogando ele, talvez você acabe popularizando de algum jeito, mostrando para algum amigo, e esse jogo acabe tendo o destaque que merece, porque ele realmente merece bastante destaque. É um jogo muito underrated. Para falar que ele é totalmente underrated, o TFS, que é o Team 4-Star, fez uma série muito boa do jogo. Talvez se o jogo tenha alguma relevância, é por causa deles. Eu conheci por causa deles também. Vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem. Mas mesmo assim, é underrated demais, deveria ter algum destaque maior e eu espero que tenha algum dia. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve e por favor compartilha, porque deu muito trabalho para fazer. Até o próximo vídeo, eu espero e tchau.